No vídeo de hoje, 3 assuntos. Estreia do Flamengo no Mundial. Foi boa, deu pro gasto, ficou abaixo. O que pensar contra o Chelsea? É para ter medo do Chelsea, não é para ter medo do Chelsea? Primeiro assunto. Segundo assunto, Zubeldia, fora do São Paulo. Terceiro assunto, Neymar pai. Quer dizer, Neymar pai, que tem time da Champions querendo o Neymar? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 370 mil inscritos por aqui. Vamos aprender inglês, vamos dar esse passo importante na carreira, na sua vida. Isso pode ser decisivo para o seu futuro. Se você vai conseguir realizar os seus sonhos ou não. Se você tem alguém aí na família, alguém que você ama, que está nessa situação, você pode dar também de presente para essa pessoa o método BWay, revolucionário, mais bem avaliado da internet, do professor Jonas. Pode parcelar em até 12 vezes, um preço que vai caber no orçamento de todo mundo e com um bônus aqui para você que é inscrito no canal, porque nós vamos sortear 5 camisas oficiais para todo mundo que entrar no método BWay pelo meu link, que eu deixei na descrição e no comentário fixado. Se você for sorteado, é só dizer pra gente qual é o seu time. Você vai aprender inglês e ainda vai vestir um manto. Ó, que coisa linda. Então aproveita, que já vamos entrar nos últimos dias, hein? Link na descrição e no comentário fixado. Vamos começar com a vitória do Flamengo. O Flamengo venceu o Esperance da Tunísia, 2-0. Foi uma boa atuação do Flamengo? Eu acho que foi uma atuação ok para boa do Flamengo. O Flamengo poderia ter sido mais constante, o Flamengo poderia ter transformado o domínio, a pressão inicial num placar ainda melhor e ainda mais seguro. O problema é que a segurança no placar, o Flamengo só obteve com o segundo gol aos 25 do segundo tempo. Até lá havia um cenário não de preocupação extrema, não de domínio do adversário, de sufoco, mas um cenário de uma certa tensão, porque o Flamengo tem uma queda no ritmo, na produção, e o Esperance muda algumas peças do segundo tempo, o Konaté entra na esquerda para segurar o Varela, que estava muito bem pelo lado direito do ataque do Flamengo no primeiro tempo, o Belaíbe vai jogar ali como um segundo atacante, né, e dá uma melhorada e começa a finalizar, e o Rossi é obrigado a fazer defesa com o pé. Então, né, gerou uma tensão até o Jorginho achar um passe maravilhoso para o Luiz Araújo fazer o 2-0. Mas no geral, não dá para dizer que o Flamengo sofreu na mão do Esperance, nem dá para dizer que o Flamengo fez um jogo ruim. Vamos olhar, inclusive, números do Flash Score. O Flamengo teve quase 70% de posse de bola, 69%. Foram 11 finalizações contra 6 do Esperance. O Esperance consegue finalizar no segundo tempo 5 dessas 6. Então, primeiro tempo, tranquilaço para o Flamengo. Segundo tempo, o Esperance bota as manguinhas de forma nada, assim, de criar chances muito claras. Veja aí, ó, no quesito chances claras, pelos critérios do Flash Score, 0 para o time da Tunísia. Aproveita para baixar o Flash Score aí que está de olho nos brasileiros nessa Copa do Mundo e você vai acompanhando as estatísticas em tempo real, placar ao vivo, né, mudando a classificação dos grupos, tem a classificação ao vivo de todos os grupos quando os jogos estão rolando. Baixa agora o Flash Score, um super app que todo mundo está adorando. Link na descrição do vídeo. É o meu link, você me dá uma moral baixando por ali. Mas se quiser baixar direto na lojinha da Apple, na lojinha do Android, tá valendo. O importante é você ter o Flash Score aí no seu celular para analisar e para torcer. Primeiro tempo do Flamengo, então fiz ali uma leitura um pouco geral e agora indo um pouco mais no específico, o Flamengo faz um início de jogo de pressão alta, o Esperance atordoado sem conseguir sair dessa pressão, mal conseguindo ficar com a bola. A estratégia do Flamengo, eu tenho dito isso aqui sempre em todos os vídeos em que abordo partidas do Flamengo. O caminho que o Flamengo escolheu para chegar aos resultados está aí, está preservado, está mantido, o Flamengo não está arredando, não está saindo 1 milímetro desse caminho. Pressão alta, protagonismo, propor o jogo, agredir o adversário, recuperar a bola rapidamente.
Tá tudo aí. Esse é o DNA do time do Felipe Luiz. Você sabe, quando vê o Flamengo em campo, o que esperar do Flamengo. Todo mundo sabe. A questão é que o final desse caminho nem sempre é, em termos de resultado, aquilo que se espera. Então, muitas vezes o Flamengo começa nessa pressão alta, marca um gol logo cedo, se tranquiliza no jogo e até abre a porteira. Muitas vezes o Flamengo começa nessa pressão alta, o gol demora a sair, o jogo fica tenso. Muitas vezes o Flamengo começa nessa pressão alta e o gol sequer sai. E aí ele acaba empatando ou perdendo. Mas veja, sempre do mesmo jeito, mas nem sempre obtendo os resultados. Esse é um ponto central do trabalho do Felipe Luiz. Transformar, converter o seu domínio, a sua pressão em gols, em resultados. Então, nem sempre o Flamengo consegue. Ontem conseguiu, com 17 minutos. Mas não foi o tempo todo um Flamengo jogando nesse ritmo. E aí você tem duas explicações. Uma que é meio óbvia, você não consegue jogar 90 minutos assim. Perfeito. Mas a segunda é que dá para jogar um pouco mais do que o Flamengo jogou ontem em termos de minutagem na pressão que jogou. E talvez essa segunda explicação passe por um Chelsea sexta-feira. Um pensamento em, opa, abrimos o placar, o Esperance é o time mais fraco do grupo. O LA é muito melhor do que o Esperance, hein? Eu me decepcionei, falaram do Esperance, 11 vitórias seguidas, uma grande invencibilidade, tudo bem que estava trocando de técnico, o camarada estreou ontem, mas falei, caramba, né, um time grande lá na região, nada, sim, o LA apresentou muito mais contra o Chelsea, tudo bem que o Chelsea que também, né, deu uma puxada, mas muito mais, não dá nem para discutir. Então, tem isso, o Flamengo joga sempre desse jeito. Não é novidade para ninguém. Às vezes, né, o placar se constrói, às vezes não. Ontem construiu com o gol do Arrascaeta, ontem construiu com uma ótima atuação do Varela pela direita, se entendendo bem com o Gerson, né, que caiu ali pela direita com ele e teve uma boa participação, uma boa dinâmica. Era o Luiz Araújo aberto lá pelo outro lado, e aí o Flamengo fazia uma saída de 3, segurava um pouquinho mais o Ayrton Lucas e tinha Varela de um lado, Luiz Araújo do outro. Um bom entendimento do Flamengo do meio para frente do que fazer com a bola. Acho que falta ainda uma conexão melhor com o Pedro e acho que está passando por várias coisas o Pedro hoje, tá? Até o Felipe Luiz ontem na coletiva, depois do jogo, ele chega a abordar o Pedro, vou até pegar a frase exatamente, porque isso foi perguntado, obviamente. Ele disse assim, eu espero o Pedro em plena forma. Eu acho que tem ainda uma questão física. Nós estamos falando de um jogador que voltou de LCA e aqui está um cara que ao longo desse processo tem defendido a cautela do Felipe Luiz e elogiado o Felipe Luiz por não apressar passos, ok? Agora, ao mesmo tempo, a gente também precisa olhar que já são 2 meses e quase 2 meses e meio da volta. O Pedro voltou dia 9 de abril. O Pedro já fez ontem o 15º jogo, claro, nem todos completos, nem todos como titular, mas o 15º jogo desde o retorno. Eu acho que a recuperação do Pedro começa a chegar num segundo estágio. Primeiro estágio é minutagem prudente, cautela, responsabilidade, né? Minutagem gradativa, e aí entra na prudência. O segundo estágio é entender se o Pedro vai conseguir ou não dar a dinâmica que o Flamengo precisa. E não é só a pressão alta, não é só exigir que o Pedro fuja um pouco das características e seja um jogador mais agressivo no sem bola. Não é nem isso apenas. É quando o Pedro tem a bola, quando essa bola chega, ontem de fato também havia um problema de levar essa bola a ele. Mas quando essa bola tem chegado, o Pedro não tem tomado as melhores decisões, às vezes a bola está dando uma queimada. Então, tem um lado físico, tem um lado tático do papel que o Felipe Luiz quer que o Pedro desempenhe e tem um lado técnico do momento do Pedro. Então, e o Pedro, cara, no Prime, outra coisa que eu sempre digo aqui no canal, no Prime, dentro do futebol brasileiro, dos outros jogadores que temos para a posição, não tem para ninguém. O Pedro engole, o Pedro deita. Só que o Pedro parece longe disso. Ele está conseguindo,
nesses 2 meses, quase 2 meses e meio de retorno, ficar longe de lesões musculares, o que é muito difícil para quem vem de um LCA. Isso é um grande mérito do Felipe Luiz, da comissão técnica e do departamento médico, da preparação física do Flamengo. É um mérito de todos. Só que agora, sim, tá no momento do Pedro dar um pouco mais de resposta nessa volta ao time titular. Chegar nessa plena forma, eu tenho certeza que o Felipe Luiz também está falando do aspecto técnico, né? Da contribuição coletiva do Pedro ao time. Acho que está faltando. Nesse momento é um ponto aí de atenção. Mas enfim, no geral o Flamengo fez uma boa partida, apesar da pisada do freio. Eu acho que foi uma pisada calculada, estratégica. Não acho que será assim na sexta-feira, como o Chelsea não vai jogar no mesmo nível que jogou ontem contra o LA. Aí quando o LA começou a criar uma chance, 2, 3, aí parece que um olhou pro outro e falou, pô galera, vamos jogar. Aí o Chelsea foi e ganhou o jogo. Mas foi um Chelsea ontem, assim, no modo Jaiminho Carteiro, querendo evitar a fadiga. Eu também não acredito que o Chelsea vá jogar contra o Flamengo assim. Não acredito. Claro, eu acho que o europeu não olha para o sul-americano e fala assim, ih, galera, ferrou, hein? Ai, meu Deus do céu, o Flamengo não vai tirar o sono dos caras. Os caras não vão dormir de quinta para sexta apavorados com o Flamengo. A gente fica mais preocupado com eles do que eles conosco. Isso é um dado da realidade, não tem como a gente brigar com isso, né? Mas eles também não vão, eles sabem que na comparação time por time, por exemplo, o Flamengo é mais time que o Los Angeles. Eles sabem que eles vão precisar jogar um pouquinho mais. Eles sabem da tradição que nós temos. Porém, eles também sabem que são mais fortes, são mais ricos, são mais poderosos, jogam numa liga mais poderosa. Eu até disse isso ontem na TNT, um corte que está rodando a beça, que eu não acho o Chelsea bicho-papão. O que não quer dizer que eu não acho o Chelsea favorito para o jogo, né? Eu acho que o Chelsea é favorito. Eu acredito até que o Chelsea vencerá o jogo. Mas eu não acho que é um time para você ter uma sensação de pavor, como talvez hoje o Botafoguense tenha do Paris Saint-Germain. Esse é um time que está no Prime, que está voando na Champions, né? Campeão da Champions da maneira que foi. O Chelsea não está nesse nível de bicho-papão, mas ele está num nível de favorito, de superior ao Flamengo, de um time mais rico, né? De um elenco de ótimos jogadores, de um time 4º colocado da Premier League. Acho que esse é o patamar. Mas dizer que não tem jogo, eu acho que não tem jogo quinta, Botafogo e PSG. Acho que não tem jogo. Agora, Flamengo e Chelsea, eu acho o Chelsea favorito, mas acho que tem jogo, entende? Eu vejo uma diferença aí. Não é aquele europeu que você olha e fala, acabou, esquece, não tem a menor chance. Tem chance. Pequena, concordo, também acho isso. Mas há alguma chance. Vamos ver como o Flamengo se comporta na sexta-feira, com certeza num outro nível de atuação. E se a gente pegar os brasileiros até agora, o Fluminense está jogando hoje, e eu estou pegando só os que jogaram até o momento que gravo o vídeo, Flamengo, Botafogo e Palmeiras, inegavelmente, quem deixa a melhor sensação aliando performance e resultado é o Flamengo. Porque, vamos lá, o Palmeiras ele finalizou mais contra o Porto, ele criou chances mais claras contra o Porto, criou a chance do Estevão no começo do jogo, aquelas 3 num lance só, com o Estevão, com o Maurício, com o Rios, no final do primeiro tempo, teve bola na trave no segundo tempo, o Flaco com 2 oportunidades, um chute travado, uma bola de cabeça, finalização do Paulinho. Palmeiras colocou o goleiro do Porto para trabalhar muito mais, mas o Palmeiras não teve o resultado. Tudo bem, é o Porto, é um time europeu. Poxa, a gente está distante do europeu, mas vamos lá. O Palmeiras tem um time melhor que o Porto hoje. Os caras lá estão tratando esse Porto como uma das piores versões, uma das piores equipes que o Porto teve na sua história. Então, era um adversário, dentro desse contexto aí de dificuldade contra europeus, muito acessível para o Palmeiras, num jogo em que o Palmeiras criou volume para ganhar. O Flamengo não teve uma atuação ofensiva do nível do Palmeiras, de volume, de oportunidades. Mas ele teve um começo muito forte, ele fez um primeiro tempo bom, muito bom até, o primeiro tempo do Flamengo. No segundo tempo, o time não mantém a pegada, o Esperance dá uma animada, sai o segundo gol numa bola maravilhosa do Jorginho, acabou o jogo. Então aliou uma boa atuação, não foi maravilhosa, não foi espetacular, não foi nota 9,5, mas uma boa atuação, segura em muitos momentos, fiel à proposta, fiel à mentalidade do time, ao DNA do time e ganhou o jogo. Então, claramente, dos 3 primeiros brasileiros que entraram em campo no Mundial, foi aquele que deixou a melhor sensação, aliando futebol
e resultado. É isso aí, e vamos ver o que o Flamengo arruma sexta-feira. Que jogador é o Jorginho, né? Um cara que foi top 3 da Bola de Ouro em 2021, amigo. A visão de jogo, a lucidez, a clareza, como ele clareia o jogo. E, assim, rapidamente adaptado, tem uma questão de entrosamento e tal, mas foi muito acima da minha expectativa a estreia do Jorginho. Que jogador, que bola maravilhosa pro Luiz Araújo, uma estreia de encher os olhos. Vamos ver se confirma, né? Se mantém a impressão que deixou no jogo de ontem, mas olha, negócio exuberante o que o Jorginho jogou nesses primeiros 74 minutos, e bem, né? E fisicamente pareceu muito bem também para uma competição tão importante quanto o Mundial. O Gerson ouviu vaias, nós fizemos um vídeo no sábado, tá aqui no canal, o que eu penso dessa história do Gerson. Acho que o Gerson conduziu mal o processo. Quando ele foi anunciado na entrada em campo, teve um misto de vaias e aplausos, e eu acho que o Gerson fez uma boa partida, braçadeira de capitão, né? Felipe Luiz tenta pelo menos mostrar. Eu acho que tem um recado ali, né? Olha, galera, nós estamos blindados aqui. A crítica da torcida, da arquibancada, da rede social, a vaia, ela não vai entrar aqui na minha decisão, não só de titularidade, mas também de capitania do Gerson. Acho que deixou claro o recado o Felipe Luiz, e acho que o Gerson foi bem. Mas essa intensidade da vaia, ela vai variar de acordo com o resultado e com a performance do Gerson. O Gerson foi bem ontem, o Flamengo venceu, a coisa diminui. Se o Chelsea ganha por uma margem grande e o Gerson vai mal na sexta-feira, pode ter certeza que o burburinho aumenta. O clima já pesou. E acho que ele só não está mais pesado porque é o Mundial. Primeiro porque os jogos não são aqui, imagina, Maracanã, lotado. Não sei nem se o Gerson teria clima para entrar em campo. E porque é o Mundial, o torcedor fala, peraí, para. A prioridade é o Mundial. Pô, irmão, é o Mundial. Vamos abrir mão até da vaia, vamos engolir a seco essa revolta, porque, porra, é o Mundial, irmão. Depois a gente conversa. Primeiro o Mundial, depois a gente conversa. Eu acho que tem um pouco disso, que ameniza um pouco um clima que tá sim pesado. Evidentemente que tá pesado pro Gerson. Segundo assunto do vídeo de hoje. São Paulo e Zubeldia demitido. Vamos lá. Vocês lembram que eu fiz um vídeo depois... eu não lembro de qual jogo. Foi um jogo num sábado à noite dentro de casa no Morumbi. Eu vou tentar lembrar. Eu fiz um vídeo no dia seguinte desse jogo, destacando que o trabalho do Zubeldia chegou num momento em que a diretoria tinha que refletir. Foi contra o Bahia. Foi a derrota, não foi no Morumbi, não. Foi a derrota 2-1 lá em Salvador. No dia seguinte, no dia 1º de junho, eu fiz um vídeo onde eu dizia o seguinte, olha, tá chegando aí a pausa, né? Tá chegando a pausa agora pro Mundial. São Paulo tem o jogo com o Vasco, dia 12, depois a pausa um mês. É preciso discutir, é preciso que a diretoria olhe no espelho e pergunte para ela mesma o seguinte, nós vamos dar de novo tempo para o Zubeldia? 30 dias, ele teve 20 entre a eliminação do Campeonato Paulista e a estreia contra o Sport no Campeonato Brasileiro. E o time voltou sem qualquer diferença. Qualquer diferença. Esse primeiro jogo do retorno contra o Sport, negócio horroroso. A baixíssima produção do São Paulo ofensivamente dentro do Morumbi. Então você deu tempo para um treinador que não corrigiu nenhum dos problemas do time. Você vai dar de novo 30 dias para um treinador que não está conseguindo tirar nada do time? Por mais que ele não seja o único culpado, existe uma questão aí de desfalques, ausências importantes, falta de profundidade do elenco, mas o treinador precisa lidar com essas adversidades que estão nos caminhos de praticamente todos os treinadores do futebol brasileiro. Ele não está se mostrando capaz de lidar com isso, nem de aproveitar os dias livres, as semanas livres. Entre o jogo com o Bahia e o jogo contra o Vasco, 2 derrotas, a derrota contra o Vasco ainda mais feia, ainda pior, chegou a tomar um 3-0 dentro de casa e o Rian Francisco fez um golaço no final para diminuir o vexame, foram 13 dias. Foram 13 dias. 13 dias. E o São Paulo fez uma atuação ainda pior do que aquela que fez em Salvador. Então a pergunta que tinha que ser feita era essa, nós vamos dar de novo esse tempo?
Quais são os sinais que estão indicando que o Zubeldia vai conseguir, na pausa para o Mundial, extrair alguma coisa do time? Só que o próprio Zubeldia fez para ele essa pergunta. Por isso ele concluiu que o melhor caminho era pedir a demissão. E aí ele procurou a diretoria do São Paulo, uma diretoria do São Paulo que talvez não tenha demitido o Zubeldia pelo valor da multa. Não tem dinheiro para pagar a multa, nós vamos manter o cara. Ou talvez porque não tinha encontrado ainda a resposta a essa pergunta, se é que a diretoria se fez essa pergunta. Se é que a diretoria fez o exercício de olhar para o espelho e perguntar para si mesmo e tentar chegar a alguma conclusão. O Zubeldia foi lá, ligou para os caras, reuniu com os caras e falou, ó, tô indo embora, não vai dar mais, não vai ter condição e tudo mais. Entregou o cargo. São Paulo termina a trajetória do Zubeldia com 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e a proximidade da zona de rebaixamento. São Paulo vai para essa pausa na 14ª colocação, a apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. O Zubeldia concluiu que não dava. E eu acho que é um trabalho que desde o ano passado, e eu estou muito à vontade porque todos os meus vídeos sobre o São Paulo esse ano, sobre o trabalho do Zubeldia, foram na mesma direção. Porque o que eu enxergo do trabalho do Zubeldia em janeiro, enxergo agora em junho, eu enxergava em maio, enxergava em março, enxergava em dezembro, em novembro do ano passado. São Paulo terminou, inclusive, o Campeonato Brasileiro de maneira melancólica do ano passado. Os mesmos problemas. Pode resgatar todos os vídeos do Zubeldia que vocês vão encontrar os mesmos pontos debatidos aqui. Um time com muita dificuldade para trabalhar a bola, para ser criativo, para ser propositivo, para ser agressivo, uma posse de bola muitas vezes inócua, um aproveitamento muito mal feito dos meninos da base que poderiam contribuir muito num contexto não só de desfalques, mas de elenco curto de opções, depois das muitas dispensas que o São Paulo fez na virada do ano para acomodar o salário alto do Oscar. Tá tudo. Inclusive, no próprio vídeo da chegada do Oscar, a gente alertava sobre isso. Olha, eu acho um movimento arriscado. Eu vejo uma possibilidade de sucesso nesse movimento, mas vejo, o São Paulo vai precisar de Cotia. Não tem muito jeito, porque não vai ter grana para contratar, vai precisar da base. E o Zubeldia com enorme dificuldade para lançar os meninos que quando lançados responderam. Alguns oscilaram, é verdade, que eu acho absolutamente normal, está na conta quando você lança jogadores jovens, mas é uma necessidade. E o Zubeldia não soube trabalhar diante de algumas necessidades que o São Paulo tinha. Colocar os meninos, lidar com os desfalques, encontrar soluções dentro do elenco, potencializar jogadores. O trabalho do Zubeldia não chegou nesse nível. Além do destempero na beira do campo, enfim, uma série de fatores. Então, eu não tiro da equação os desfalques. Você perder justamente os 2 melhores jogadores do time por um tempo prolongado, Lucas e Oscar, pesa. Mas também essa minutagem que esses jogadores tiveram desde o Campeonato Paulista está na conta do treinador e da diretoria. Não nos esqueçamos disso. Esse foco excessivo no Campeonato Paulista, porque precisamos ganhar um título, precisamos dar uma satisfação para o torcedor. Bato palmas para o que fez o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Bato palmas. Paga o pau, é isso aí. Vamos sacrificar uma competição no ano. Qual? O Campeonato Paulista. Olha como o Palmeiras correu na estreia do Mundial, olha como é que estava o Porto. Tudo bem, o Porto em fim de temporada, mas com um número de partidas parecido com o que o Palmeiras já fez no ano. Ah, mas quase não classificou, por mais ter tido uma das melhores campanhas do geral, quase foi eliminado na primeira fase do Paulista. Se fosse eliminado, dane-se. Iam encher o saco, a rede social ia encher a paciência, fora isso, fora aquilo. Ele ia bancar a estratégia para o Palmeiras chegar inteiro no Mundial. O São Paulo chegou no Campeonato Brasileiro definhando já. Não estamos nem na metade do campeonato. Não estamos nem... Não foi nem completado o primeiro turno do campeonato. E o São Paulo está arrebentado. De novo. Porque aí eu preciso lembrar. Nós vamos falar então de desfalque e vamos passar um pano para o trabalho ruim. Eu acho um trabalho de mediano para ruim do Zubeldia no São Paulo. Principalmente da reta final do ano passado para cá, a coisa degringolou. Vamos passar um pano pelas lesões? A culpa não é do Zubeldia. Vamos isentar totalmente o Zubeldia de culpa? Isso não foi feito com o Carpini. Isso não foi feito nem com o Rogério Ceni. Nem com o Rogério Ceni. Rogério Ceni, plau. Ah, mas tem muito desfalque, não interessa. Carpini, plau. E a lista é grande, porque o São Paulo passa por isso há tempos. Virou uma constante do São Paulo perder jogador toda hora machucado. Departamento médico cheio.
Mas com o Zubeldia, não, mas veja bem, o famoso veja bem, os desfalques, muitos problemas, um trabalho muito acidentado. Eu só queria, muitas vezes, entender o critério, né? Se o desfalque é algo relevante para você atenuar um trabalho ruim, eu acho que tem que valer para todos os trabalhos, não? Eu acho curioso. Então, vejo que é um trabalho que já não dava respostas há meses. Eu acho que a falta de resposta é o grande problema desse trabalho do Zubeldia. Você precisa encontrar soluções para os seus problemas internos. Agora, também, sejamos muito justos. O São Paulo está vivendo um processo, ele está vivendo um momento institucional, a coisa é profunda, em que ninguém dá certo. Profissional estrangeiro não dá certo, profissional brasileiro não dá certo, exceto, né, tivemos o Dorival, que foi campeão da Copa do Brasil em 2023, com bom desempenho nas Copas, né, poderia até ter levado a Sul-Americana naquele ano, mas, no geral, o São Paulo tem vivido de espasmos. 2021, pum, bateu um paulista com o Crespo. Aí, 2023, pum, conseguiu ganhar uma Copa, mas, no geral, são anos frustrantes, são anos sem títulos, são anos vendo rival levantar troféu e com trabalhos de estilos diferentes, profissionais de categorias diferentes, de rodagens diferentes, de países diferentes. O São Paulo precisa olhar para a sua estrutura interna, para a sua cultura de futebol, para o seu departamento médico. Por que machuca tanta gente no São Paulo? São Paulo precisa olhar para a sua diretoria. Por que o São Paulo hoje, a gente olha para uma janela de meio de ano e não tem qualquer perspectiva de força do São Paulo na janela? Torcedor do São Paulo, você espera alguma coisa da janela do meio do ano? O São Paulo está cheio de jogador machucado. Precisa contratar, né? Você espera alguma coisa? O São Paulo chegar, plau, no mercado. Trazer jogadores para resolver. Ganhar no braço de ferro com um clube grande que disputar com ele um jogador importante. A gente não consegue enxergar isso no horizonte do São Paulo. Pelo menos no curto prazo. Aí a gente fica vendo, né? Manobras políticas, muita gente que não quer largar o osso, né? Aí vem a história do Grego. Não, o Grego vai chegar, ele vai pegar Cotia, ele vai botar dinheiro, mas aí quem tá lá pelo menos mantém o controle da gestão e tal. Você não vê avanços institucionais do São Paulo. Não só avanços no campo, avanços institucionais. Enquanto tem clube se arrumando, se reestruturando, o São Paulo está aí, parado, deitado em berço esplêndido. Muito complicado. Então, essa bucha era muito do Zubeldia? Era muito do Zubeldia, mas não era só dele. É importante entender isso. E aí, eu vou propor outro exercício para os diretores do São Paulo. Olhem para o espelho. Façam novamente esse exercício. E agora a pergunta é, no que nós estamos errando? No que o São Paulo está ficando para trás em relação a alguns clubes do futebol brasileiro que avançaram e o São Paulo está parado. Enfim, mas o trabalho do Zubeldia, realmente esse desempenho ruim, não dá para a gente normalizar, galera. O São Paulo no Campeonato Brasileiro ter 12 pontos em 12 jogos. Não dá para normalizar o São Paulo em 12 rodadas ter apenas 2 vitórias no campeonato. Não dá, desculpa, mas não tem a mínima condição de normalizar. Enfim, que o Crespo consiga fazer um bom trabalho. A gente vai falar muito mais do Crespo mais para frente, né? Mas o trabalho do Zubeldia realmente acho que durou até demais. É um trabalho que tem mais de um ano. O Zubeldia não chegou e foi mandado embora 6 meses depois, não. E um ano de trabalho por um treinador na cultura do futebol brasileiro é tempo pra caramba. De tempo o Zubeldia não vai poder reclamar. De falta de tempo, né? O Zubeldia não pode reclamar disso. Porque tempo ele teve. Pausas ele teve. Períodos para melhorar o time ele teve. E o time não melhorava. E o time simplesmente nas mãos do Zubeldia, com desfalque ou sem desfalque, o time não melhorava. Há meses. Estamos falando de pelo menos 7, 8 meses que o São Paulo joga muito pouco. Essa é a verdade. Bom, último assunto, Neymar Pai. O Neymar Pai, que está se especializando em dar declarações para irritar, talvez não dolosamente, acredito, espero, mas declarações que irritam o torcedor do Santos de alguma maneira, deu mais uma. Neymar Pai está nos Estados Unidos, está acompanhando a Copa do Mundo de Clubes, o filho dele, o Neymar, está em férias nesse momento,
ok? E aí o Neymar pai deu uma entrevista ao L'Equipe, tô pegando a aspa certinha, deu uma entrevista ao L'Equipe falando de vários assuntos, né? Enfim, falando sobre a vida pessoal até do Neymar, lembrando lá a passagem no Paris Saint-Germain, mas o trecho que eu quero pegar para analisar é quando ele fala do mercado supostamente aberto, amplo para o Neymar no primeiro nível do futebol europeu. Então ele diz assim, ó, abre aspas, vejo um mercado interessado. Nesta semana vamos a Miami conversar com os clubes. Temos que ouvi-los e decidir o que vamos fazer. Sim, existem clubes europeus interessados. Alguns estão na Liga dos Campeões. Eles sabem que o Neymar é capaz de fazer uma ótima temporada, porque o sinal está verde. Mas o mercado brasileiro também é interessante. Fecha aspas. Vamos lá. Neymar, pai, me responde aqui. Esse trecho aqui. Os clubes sabem que o Neymar é capaz de fazer uma ótima temporada porque o sinal está verde. Que sinalização verde é essa? Eu vejo uma sinalização vermelha. O Neymar chegou no dia 5 de fevereiro. Em março, um mês depois, ele machucou. Ficou um mês fora, voltou, jogou 2 partidas, machucou de novo. Ficou mais 1 mês e 10 dias fora. Voltou, jogou 3 jogos, foi expulso. Não jogou o último jogo antes da parada para o Mundial. Que sinal verde seria esse emitido pelo Neymar? E, invertendo a mão, como que os clubes estariam dando esse sinal verde, se a mão for essa, Neymar pai, para uma contratação do Neymar, com essa passagem, com essa trajetória nos 5 meses de contrato com o Santos? O que mudou, mas posso perguntar, para uma sinalização verde repentina em relação ao período do Al Hilal? Porque o Neymar ficou disponível no mercado depois de sair do Al Hilal. E convenhamos, pouca coisa avançou na recuperação do Neymar desde a saída do Al Hilal até esse momento de uma possível renovação com o Santos. Ele teve 2 lesões musculares em novembro, saiu do Al Hilal, veio para o Santos, teve 2 lesões musculares. De novo. O que mudou? Por que raios, por que diabos o mercado europeu de uma hora para outra daria esses 180? Não, agora queremos o Neymar baseado no quê? Fica difícil. E eu estou fazendo uma análise esportiva, viu, Neymar pai? Análise de campo. Fica muito difícil acreditar. Me parece, e aí essa fala reforça a minha convicção de que é uma estratégia de negociação. É o Neymar puxando a corda, o Marcelo Teixeira de um lado puxando a corda para endurecer o contrato. A renovação ser menos onerosa para o Santos. A renovação tentar, de alguma forma, proteger o Santos contra eventuais novas ausências do Neymar. Diminuir o valor fixo, atrelar a produtividade. Então é o Marcelo Teixeira puxando a corda para o lado dele. E do outro lado da mesa está o Neymar pai puxando a corda também. Não, peraí, presidente. Não vamos reduzir tanto assim esse fixo. Não, veja bem, o Neymar tem mercado. Então vamos lá, Neymar pai. O último jogo, quando foi Santos e Botafogo, só para eu dizer a data certinha, eu acho que foi no dia 2? Eu creio que sim. Mas vamos lá, só para não errar. Foi no dia 1. Santos e Botafogo foi no dia 1. No dia 1, já se sabia que era o último jogo do Neymar antes do fim do contrato, porque ele foi expulso. Ele não teria mais o jogo do dia 12. Então, na prática, já que o contrato do Neymar é um contrato de jogador de futebol, que tem parcerias, tem um aspecto midiático, um aspecto do marketing atrelado, mas é um contrato de um jogador de futebol. Para o projeto dar certo, ele precisa estar em campo, como eu sempre repito aqui em todos os vídeos. Então, no dia 1º já se sabia que o Neymar não jogaria mais com a camisa do Santos. Pô, já se passaram 17 dias, Neymar pai. Já se passaram 17 dias. E a gente não ouve sequer uma notícia de uma sondagem. Eu acho muito difícil, Neymar pai, o senhor sabe como funcionam essas coisas no futebol? Em 17 dias, clubes da Champions estarem interessados no Neymar e não ter um vazamento disso. E você não ter uma informação nesse sentido. Olha, tem um clube aí de olho, olha, tem um clube da Champions, o clube tal conversou, está mostrando interesse, tem o Neymar nos planos. Beira o impossível, Neymar pai. O senhor sabe como funcionam esses vazamentos de mercado. O senhor sabe muito bem como é a lógica disso. Então tá difícil acreditar no discurso, Neymar pai. E o importante aqui não é se eu vou acreditar,
se o torcedor do Santos vai acreditar, é se o senhor vai convencer o presidente do Santos. Que essa me parece a estratégia. Emparedar o presidente, falar, olha só, tem um monte de proposta aqui, ou o senhor dá aqui o salário que eu quero, não tem nada de jogar para baixo o salário fixo, não, senhor, ou então, olha aqui, ó, ele vai embora. Só que o Marcelo Teixeira não começou a negociar com o jogador de futebol ontem. A Teixeira o que é de Teixeira. Não foi ontem que ele começou. Ah, é? Você quer jogar aqui, você quer jogar a proposta de um clube da Champions na mesa para balançar a nossa negociação? Mostra aí, pô. Apresenta, traz para mim. O Neymar Pai disse que vai a Miami conversar com clubes interessados. Vamos ver o que vai vazar disso. Porque, meu amigo, não, o Neymar Pai, no sigilo, conversando com um grande clube, isso já vazaria. Com certeza, de alguma maneira, alguém da imprensa ia ficar sabendo. Temos ótimos jornalistas como o Fabrício Romano e tantos outros que acompanham o mercado, que são muito bem informados. No sigilo, na encolha, na calada, sem contar pra ninguém, já tinha um grande risco disso vazar. Imagina avisando pro mundo como ele fez. Ele deu uma entrevista pro L'Equipe avisando, tô indo lá conversar com os clubes da Champions. Essa entrevista foi pra avisar que ele tem reunião marcada ou pra tentar marcar as reuniões? Tipo assim, tô chegando, hein? Tô chegando com os refri, rapaziada. Tô aqui, hein? Se quiser, nós podemos conversar. Me parece mais um outdoor, né? Para vender o produto Neymar do que propriamente revelar que já tem comprador interessado. Me desculpa, Neymar Pai, não tá dando para acreditar nessa não. Eu acho que o senhor vai para Miami com o seguinte espírito: vou assistir a Copa do Mundo de Clubes, vou conversar com dirigentes. Se alguém fizer proposta, amém. Se ninguém fizer proposta, renova com o Santos. Me parece isso. Agora, eu vou repetir algo que tem sido dito. É muito importante que o Neymar e o seu pai tenham muito cuidado com o sentimento do torcedor do Santos. Nem vou aprofundar, que vocês sabem exatamente o que eu quero dizer. Não percam isso de vista. Porque o futebol é um negócio, Neymar é uma empresa, é uma marca? É uma marca. Mas o negócio do futebol, para ser o que é, bilionário como é, ele precisa de paixão e sentimento. Quem consome o futebol não é apenas alguém que compra um artigo de primeira necessidade. É alguém que se conecta, que se liga num sentimento muito forte àquela instituição. E por isso ele faz essa roda girar. E quando a gente fere esse aspecto fundamental da relação entre o produto e o consumidor, a coisa tem um abalo às vezes irreparável. E o Neymar Pai é inteligente, é perspicaz, é inteligente para perceber isso. Agora, entre perceber e aplicar, existe uma distância que eu acho que o pai do Neymar ainda não percorreu. Bom, tá feito o vídeo, grande, vários assuntos, espero que você tenha gostado, deixa a sua opinião nos comentários, espero que você tenha tido um ótimo almoço também. Like no vídeo se você ficou até o final, excelente terça-feira para todo mundo, juízo e tchau!